Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Estamos aqui na nossa oração da manhã, rezando o Ângelus com as palavras da Santíssima Virgem Maria, auxiliados pela sua intercessão. Nós buscamos, através da Palavra de Deus, conformar as nossas vidas ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo, conformar as nossas vidas ao seguimento de Jesus, à imitação de Cristo. É isso que fazemos aqui todas as manhãs, aliás, nas manhãs de segunda a sexta, de maneira que pouco a pouco nós, à medida em que vamos nos oferecendo a nosso Senhor, possamos estar mais próximos do céu. É para isso que nós temos aqui o nosso canal, é para isso que existe o Reflexos Católicos, para que, de alguma forma, rezando juntos aqui, refletindo juntos sobre a Palavra de Deus, sobre o Magistério, sobre aquilo que a Igreja nos ensina, nós possamos nos aproximar do céu, nos aproximar da vida eterna, da salvação. Irmãos, o Evangelho de hoje, que a Igreja nos oferece para a Santa Missa, na liturgia de hoje, é o Evangelho em que Jesus Cristo conta a parábola dos talentos. A um dos servos ele dá 10 talentos, esse faz render e aí multiplica e ele ganha 10 cidades para cuidar. Da mesma forma, o outro que ganhou menos talentos multiplicou e ganhou também uma quantidade de cidades para cuidar. E o último, ele não rendeu os seus talentos, ele não multiplicou os seus talentos. E aí Jesus Cristo o considerou um servo mau. Os outros, Jesus Cristo tinha considerado um bom servo, mas este último ele considerou como um mau servo porque não multiplicou os talentos. Lembrando que a multiplicação desses talentos era uma ordem do Senhor, né? Tanto que aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28, o Senhor diz aos servos: procurai negociar até que eu volte. Então, era uma ordem, essa era a vontade do Senhor. E aí, já é uma parábola conhecida de nós, é claro, mas em determinado momento, nosso Senhor, elogiando aqueles que renderam os talentos, que renderam as moedas, na verdade aqui no Evangelho de São Lucas,
a palavra, o termo que São Lucas usa são moedas, né? E é lá no Evangelho de São Mateus que o evangelista usa o nome, o termo dos talentos, mas é a mesma parábola, né? E aí, em determinado momento, aqui o Senhor diz a um dos servos: como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Esse trecho do Evangelho aqui narrado por São Lucas é o que se refere, né, em um paralelo, ao mesmo trecho, na mesma parábola, lá no Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz, né, quando o Senhor diz, na verdade, né, você que foi fiel nas pequenas coisas, eu te confiarei mais. Ou seja, quem é fiel no pouco, Deus confiará mais. E é sobre isso que nós estamos refletindo nessa manhã. Irmãos, uma coisa que nós precisamos estar atentos a respeito dessa parábola, a respeito desse evangelho, é que nosso Senhor Jesus Cristo, né, aqui na pessoa do Senhor, na pessoa do rei da parábola, do personagem da parábola, ele deixa uma ordem aos servos. Que estes servos que ganharam os dons, que ganharam os talentos, que ganharam as moedas do mesmo Senhor que iria ser coroado rei, rendesse, negociasse os talentos, fizesse com que esses talentos que foram dados pelo Senhor se multiplicassem. E aí, um multiplicou, o outro também multiplicou, e o último não fez nada, nem sequer guardou no banco para que aquelas moedas rendessem juros e o rei, a hora que voltasse, pudesse colher algo a mais daquilo que deu ao servo. Nós temos que entender que, da mesma forma, o Senhor age conosco. O Senhor primeiro nos deu a vida. É o primeiro dom que o Senhor nos dá. E é o dom mais valioso que temos. É a nossa vida. E por isso, a nossa vida precisa frutificar em boas obras, frutificar em boas ações, frutificar no amor do próprio Deus, para que quando o nosso Senhor voltar e colher de volta esse dom, ou seja, colher de volta as nossas vidas, nos receber de novo na sua presença, nós possamos chegar até Ele de forma a estarmos um pouco melhores daquilo do início da nossa caminhada. E aí vale lembrar o seguinte: nós fomos concebidos com a mancha do pecado original. Como você já sabe, os nossos primeiros pais pecaram, perderam o paraíso, perderam a sua posição ali no jardim, né? Perderam os dons que o Senhor havia dado a eles, os dons preternaturais. Eles tinham ciência infusa, eles tinham ali o dom da imortalidade, enfim, tinham dons que perderam por conta do pecado, perderam por conta da sua infidelidade. E claro, depois disso, a geração dos homens, nós, os filhos de Adão e Eva, nós herdamos essa mancha, herdamos a situação de pecado e herdamos também as concupiscências. Então nós não somos seres perfeitos. O Senhor sim nos fez de maneira admirável, o Senhor nos criou perfeitamente. Só que por conta do pecado de Adão e Eva, nós temos a mancha do pecado em nós. E é por isso que nós, na nossa caminhada, vamos caindo e levantando, caindo e levantando. Claro, nosso Senhor Jesus Cristo veio e nos remiu. Nosso Senhor Jesus Cristo veio e nos salvou. Mas essa salvação que nos foi alcançada por Jesus Cristo precisa também ser vivida por nós. Ou seja, a grosso modo, nós estamos aqui peregrinando na terra, visando chegar no céu. Isso também não é novidade para você que acompanha aqui o nosso canal. Certo é que uma hora nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor, né? Pode ser que Ele volte e nós ainda estejamos aqui na terra, ou pode ser que nós morramos antes. De uma forma ou de outra, nós iremos nos deparar com o nosso Senhor e nosso Senhor irá pedir contas da nossa vida. E é aí que nós devemos, então, mostrar ali os nossos dons multiplicados, ou seja, a nossa vida multiplicada em boas obras, a nossa vida multiplicada em caridade, a nossa vida multiplicada no amor de Deus. Agora, como que nós fazemos isso? Lembra? O Senhor aqui da parábola deixou a sua vontade, expressou a sua vontade, deixou uma ordem para aqueles servos. Da mesma forma, nosso Deus deixa uma ordem para nós. Nosso Deus tem uma vontade para nós. E a vontade de Deus para nós é a nossa santidade, é a nossa perfeição, é a nossa conversão, é a nossa mudança de vida. É que nós andemos no caminho do Senhor, é que nós andemos no caminho do amor de Deus. E aí nós podemos concluir que
multiplicar a nossa vida em boas obras, ou seja, sermos melhores pessoas a cada dia, a cada instante, mirando chegar no céu, é uma coisa que está intimamente ligada à vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus é que nós sejamos boas pessoas, se a vontade de Deus é que nós sejamos imitadores e seguidores do próprio Senhor, do próprio Cristo, e nós sabemos que isso é muito difícil, ou seja, isso é impossível, na verdade, de se concluir pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio querer, o mesmo Senhor nos dá as condições para que possamos caminhar na sua presença, possamos caminhar na sua graça, possamos caminhar no seu amor. Então, sendo a vontade de Deus a nossa santidade, também o impulso para que nós alcancemos essa santidade vem do próprio Senhor. Então é isso que nós entendemos, ou é isso que nós podemos entender dessa parábola. Aqui o Senhor está falando, dentre tantas outras coisas que nós podemos interpretar, a respeito da palavra de Deus, a respeito desse evangelho, como os nossos talentos, os nossos dons, os dons que cada um tem, ou a vocação que cada um tem, nós temos aqui também um aspecto geral, que é da nossa santidade, que é da nossa perfeição. E para que nós possamos nos aprofundar um pouquinho mais na questão da nossa perfeição, da nossa santidade com a vontade de Deus, eu me utilizo aqui de um escrito de Santo Afonso Maria de Ligório. Na verdade é um livro dele que se chama O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. E nesse livro, Santo Afonso diz o seguinte, olha, nós estamos falando aqui de perfeição de santidade. Olha o que Santo Afonso diz. Toda a nossa perfeição consiste no amor a nosso amabilíssimo Deus. Nós já entendemos isso, nós já refletimos isso em outros momentos aqui no Reflexos Católicos. Então você já conhece isso. A nossa perfeição se dá à medida em que nós amamos a Deus. E aí ele cita aqui Colossenses, capítulo 3, versículo 14. A caridade é o vínculo da perfeição, ou seja, o amor é o que nos faz ser perfeitos. E aí Santo Afonso continua, e toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. E aí começa a fazer sentido o que nós estamos refletindo, não é verdade? O principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Vocês que são casados, ou mesmo os namorados, poderão compreender com maior precisão essa dinâmica aqui que Santo Afonso nos diz, não é verdade? Veja, quando há um casal em harmonia, quando um casal compartilha de uma mesma vontade, e essa vontade, é claro, ela é direcionada para o bem, nós percebemos que esse casal se ama de verdade. São duas pessoas, dois amantes, que cada um deles deixam de lado as suas próprias vontades, cada um deles abre mão de uma coisa aqui, de uma coisa ali, para que haja uma vontade comum, a vontade do casal, a vontade para a família. Isso destrói a personalidade? Isso destrói a individualidade? Claro que não. Mas quando os dois abrem mão, de certas coisas para viver uma só vontade em nome do amor, para que se haja o amor, de fato eles estão exercitando o amor. Eles estão vivendo o amor entre eles, o amor conjugal. Então vocês que são casados, também os namorados, os noivos, conseguem identificar um pouco disso que Santo Afonso, citando São Dionísio, nos explica. Da mesma forma é a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso amado, com aquele que é o noivo da igreja. E nós, enquanto membros da igreja, somos a noiva. E nós, enquanto a noiva de Jesus Cristo, nós, enquanto igreja, devemos conformar a nossa vontade à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, primeiro, é uma vontade perfeita, e segundo, porque fazer a vontade de Deus também, claro, consequentemente, nos leva à perfeição. E essa perfeição é o amor de Deus. Então, quando nós deixamos a nossa vontade de lado para ouvir o Senhor, para escutar a voz de Jesus Cristo, e assim cumprir os seus mandamentos, e assim fazer o que Ele quer de nós, e assim buscar nos conformar, buscar nos colocar no caminho de Jesus Cristo, nós estamos caminhando rumo à perfeição e estamos caminhando no amor de Deus. E o amor de Deus, repito, desculpe pela insistência, o amor de Deus é a própria perfeição para nós. E aí nós voltamos no início. O Senhor deixou uma vontade para nós.
O Senhor deu uma vontade para nós junto com o dom da vida, que é de que nós sejamos santos, que é de que nós sejamos perfeitos no amor, que é de que nós sejamos salvos e vivamos no céu. Por isso, irmãos, é necessário a cada dia identificarmos as pequenas vontades, vamos dizer assim, que o Senhor nos propõe para aquele dia. Ou seja, como que eu vou viver esse dia de forma que as minhas ações agradem ao Senhor. E nós podemos fazer isso de forma muito prática, até mesmo já trouxe esse exercício em algum outro momento aqui na oração da manhã. Nós podemos, a cada ação do dia, a cada pequena atividade do nosso dia, ofertá-la a nosso Senhor. Bom, se eu estou caminhando para o meu trabalho, ofereço o meu trabalho. Olha, Senhor, eu ofereço o meu dia de trabalho hoje. Eu ofereço as atividades que eu irei realizar no meu trabalho de forma que elas vos agradem, Senhor. Aceita, por favor, o meu trabalho. E aí nós mesmos podemos fazer uma avaliação. Peraí, será que se eu fizer isso aqui é agradável a Jesus Cristo? E se fosse o próprio Senhor, Ele faria dessa forma? Isso condiz com a vontade de Deus? Se sim, ótimo. Consagre a nosso Senhor. Se não, peça a Deus que te livre. Nós precisamos fazer essa avaliação e ao mesmo tempo essa consagração. Olha, Senhor, eu quero estudar tal assunto, eu quero pesquisar tal assunto. Eu quero entrar nesse canal do YouTube, eu quero ver esse vídeo agora. Mas espera aí, será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Será que o conteúdo que tem ali naquela matéria, naquele site, naquele Facebook, naquele perfil do Instagram, será que o conteúdo que tem naquele canal de YouTube, naquele vídeo ou naquele jogo, naquele canal de televisão, será que isso é agradável a Deus? Se for agradável, nós podemos entregar a Ele. Toma, Senhor, eu faço isso para te agradar. Se não for agradável, nós não devemos fazer. E é dessa forma que nós vamos multiplicando as nossas vidas. Nós vamos multiplicando, se assim eu posso dizer, o dom das nossas vidas em boas obras, em obras de amor. Por quê? Porque, primeiro, isso é um exercício, e o exercício de bons hábitos, os exercícios que geram em nós bons hábitos, geram em nós também virtudes. E aí a nossa vida vai se transformando em uma vida mais virtuosa. E segundo, porque, estando em agradar a Deus, estando cumprindo a vontade de Deus, repito aquilo que eu falei no início, nós estamos vivendo uma vida de amor. E vivendo uma vida de amor, uma vida de perfeição, estamos mais parecidos com Jesus Cristo, mais próximos de Deus e muito mais perto da santidade. E lembre-se, a vontade de Deus para nós é a santidade. Olha, às vezes nós não sabemos qual é o próximo passo a dar. Será que eu devo fazer esse curso ou aquele? Será que eu devo deixar o serviço? Será que eu posso mudar de trabalho? Será que eu devo aceitar essa proposta? Enfim, nós temos que tomar decisões o tempo todo. E tantas vezes nós ficamos nos perguntando qual é a vontade de Deus. Só que muitas vezes nós não escutamos diretamente o Senhor falando, faça isso, faça aquilo. Claro, isso pode acontecer, às vezes vem uma palavra na Sagrada Escritura que nos ilumina, às vezes através de uma pessoa nós entendemos aquilo que é a vontade de Deus. Mas basicamente, se nós não conseguimos ter esse discernimento em uma ou outra decisão, façamos essa meditação. Peraí, vou avaliar. Será que isso aqui é bom? Isso é agradável a Deus? E mais, será que eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus? Será que eu estou me agradando em primeiro lugar? Será que eu estou massageando a minha vontade ao invés de fazer aquilo que agrada a Deus? Se eu estiver fazendo aquilo que agrada a Deus, eu estou dentro do amor e eu posso seguir com aquele plano, com aquele projeto. Se não, irmãos, senão eu estou simplesmente me colocando no centro da minha vida, mas eu não sou o centro da minha vida. O centro da minha vida tem que ser Jesus Cristo, porque Ele sim é perfeito. Eu não sou perfeito e muito menos a minha vontade é perfeita. Vocês entendem? São situações da nossa vida, do nosso cotidiano, em que nós podemos de fato viver a nossa consagração de vida. É assim que aos pouquinhos nós vamos nos conformando à vontade de Deus, ao querer do Senhor, ao amor de Deus, à santidade. É assim que nós vamos nos tornando santo nas pequenas coisas. É assim que nós vamos sendo fiéis nas pequenas coisas e dessa forma, sendo fiéis nas pequeninas coisas, o Senhor vai sempre nos confiando mais. O Senhor nos confia mais até que um dia Ele nos confia o céu, a santidade, a eternidade, a graça do amor. É isso que nós buscamos fazer aqui. Então, avalie o seu dia dessa forma hoje, faça esse exercício, vale a pena, vale muito a pena. E você verá que primeiro o seu dia irá decorrer de forma
mais harmoniosa, ainda que existam problemas durante o seu dia, claro que vão existir, mas eu tenho certeza que o seu discernimento irá mudar, irá melhorar e as coisas irão se encaixar. E no final do dia você vai ver que tudo fez sentido, porque estão de acordo com a vontade de Deus. Que a Virgem Maria nos ensine, ela que durante toda a sua vida cumpriu a palavra e a vontade de nosso Senhor. Que ela seja a nossa mestra de oração, mas também a nossa mestra de vida católica. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amado irmão, querida irmã, deixe o seu joinha, por favor, obrigado por rezar conosco e nos ajude aqui no canal, com a sua visualização, rezando conosco, rezando por nós e também compartilhando os nossos vídeos, tá certo? Inscreva-se se você é novo por aqui, enfim, deixe aí a sua contribuição, tá certo? Nós voltamos ao longo do dia com mais orações e reflexões aqui no Reflexos Católicos. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser. Fiquem com Deus.